Hoje, quem decola para bater um papo comigo é a Isabel Botelho, com mais de 30 anos na aviação. Ela é instrutora comissária líder e já passou aí por linhas aéreas, também na aviação executiva, trabalhando com alguns fabricantes. E ela vem compartilhar um pouquinho da história dela com a gente. Fica aí e acompanha o papo. Como foi que a aviação entrou na tua vida? Como foi que tu entrou na aviação? Há quanto tempo tu tá nisso? Como foi que esse negócio surgiu para tu? Então, eu me formei, era nova, né? Ainda me formei em magistério. Na época eu fiz magistério, minha mãe era professora. E eu sempre fui muito inquieta. Né? Então, desde criança, assim, era muito inquieta, muito, assim, agitada, e queria conhecer coisas, curiosa. E quando eu fiz o magistério, eu não me adaptei muito naquele momento com sala de aula, eu era muito nova, tinha 18 anos e tal. E surgiu um convite, fui passar férias até com a minha tia, surgiu um convite dela, ela tinha acabado de adquirir uma escola de aviação em Brasília. E fui passar férias, conheci, e ela falou, não quer ficar aqui, faz o curso de comissária, e era novidade, até então eu não tinha muitas condições, então não viajava de avião, eu nem sabia, na verdade eu nem sabia como que é. Foi mais a oportunidade. Ela disse, olha, a gente tá começando esse negócio. Como eu não queria ela ficar tinha lá, alguma relação anterior com a aviação? Ou sim, foi um negócio sim, assim? a família inteira, na época, o meu tio na época, era da FAB, sempre viveram no meio aeronáutico, e ela, né, acabou tendo essa oportunidade aí da escola, tem até hoje, a escola está lá em Brasília até hoje. E eu meio que foi uma fuga, assim, eu confesso. Vou fugir do magistério. Vou fugir do magistério da sala de aula. Aí mais pra frente na conversa a gente vai voltar a esse assunto, a gente tá? volta, fica tranquila. Aí mais pra frente eu aí fiz, né, o curso, ainda sem saber direito, distraída, e falei, poxa, é uma oportunidade, olha que interessante que esse mercado e viaja, então foi meio na empolgação. Mas tu chegou a fazer o curso? Fiz o curso, fiz as provas, na época era DAC ainda, então fiz as provas, tirei a minha licença e voltei para São Paulo, para São José dos Campos, onde eu moro. E comecei a aplicar para as empresas. Então, apliquei para umas 2, 3, e quando a Transbrasil, na época, me chamou, e eu fui ainda, também no susto, novinha, sem entender direito. Fui fazer a entrevista, até é curioso porque na época eu fui com a minha mãe, porque era em São Paulo, então minha mãe me acompanhou para ônibus, metrô, chegar até o lugar da entrevista. E lá na entrevista tinham várias pessoas, e quando eu fui chamada, a pessoa da banca da entrevista falou assim, você é a comissária que veio com a mãe? E eu falei assim, sou. Mas foi tão natural, eu falei assim, ela falou, por quê? Eu falei assim, porque eu vim pra cá, não queria vir sozinha, não veio me acompanhar, e pra gente conhecer também, saber como que é. Mas foi natural. Minha mãe quer saber que empresa é essa, né, que eu vou trabalhar. E aí eu falei, ela falou assim, tá bom, não sei se eu fui natural, assim, não fiquei com receio, com vergonha. Qual que é o problema? Poderia ser uma amiga, poderia ser uma tia, um primo, uma prima. Foi minha mãe. E não tinha pessoa melhor na época, né? E aí ela, eu fiz a entrevista e recebi a resposta que eu tinha passado, aí começou. Aí dali eu fiquei em São Paulo no início. Claro, o começo sempre é difícil, ainda mais nova, nunca tinha, né, morado fora, assim, completamente sozinha. E aí foi aquele encanto. A aviação comercial. Isso na Transbrasil. Na Transbrasil. E quais eram as rotas naquela época? Assim, o que é que tu mais fazia? Tinha muito essa questão da ponte aérea, porque eu imagino que era naquela época que a ponte aérea era qualquer bilhete de qualquer companhia, você pega ali, viaja. Naquela época, a ponte aérea até para tripulante era uma rota muito concorrida.
né, principalmente requisitada, né? pelos tripulantes. Então, aqueles mais antigos ou que tinham, às vezes, tinham filhos pequenos, eles davam prioridade para fazer porque a ponte aérea não tinha pernoite fora. Uhum. Então, como eu estava iniciando, eu fui para, a gente chama de rota, né? Então, eu fui para a rota e eu fazia os voos nacionais. Quando se ingressa na carreira de tripulante, começa pelo nacional. Então, eu fiquei nos voos nacionais. Aí a Transbrasil naquela época eu voava praticamente todas as capitais, no Nordeste todo, no Sul, e os pernoites eram curtos, tinha alguns casos de pernoite de 2 dias, que era o máximo, então dava para aproveitar bem. Então eu fiquei bastante tempo, nós ficávamos bastante tempo no Nacional, aí tem as posições a bordo, então quando, né, entra o mais novo, voa na posição da Galley, aí depois de um tempo isso é bacana de entender, assim, as posições a bordo, né? Hoje em dia, quando a gente entra lá e tem o chefe de cabine, aí algumas vezes a tripulação toda é apresentada e tal, Exato. Mas como é que é essa definição? É realmente por tempo de empresa ou tem e aí eu acredito, e com certeza deve ser assim, cada um tem a sua região ali de atendimento. Como é que isso funciona? Na cabine, então nós temos essa posição, depende do equipamento, da aeronave. Então, você voava que aeronave eu voava nessa época? O 737 da Boeing e 767. Bacana. Então, 767 fazia voo nacional? Nacional e internacional. Sério? Os dois, aqui na Transbrasil na época, nós fazíamos com 767 Brasília. São Paulo, Brasília? Uhum. Era um voo até bem ocupado. Brasília tinha voo para Fortaleza, para Manaus, de 67, porque ele era um cargueiro também. Entendi, juntava ali. Os madrugadão. O 767, recentemente, teve uma polêmica com ele envolvendo o pessoal do Botafogo, quando o Botafogo ganhou enfim, uma questão, um time de futebol americano dos Estados Unidos que tem um 767 e tem o mesmo gestor, emprestou esse avião para o Botafogo e jogar lá no Catar, e os jogadores saíram reclamando, dizendo que o avião era velho. Era um avião, nossa, era muito bom, né, assim, era bem espaçoso, tranquilo, na época o pessoal gostava, claro, né, e a gente também gostava de voar, assim, né, dele ser... Mas desculpa, tu tava me contando. Fazia o 767, 737. Aí tinha a posição, então quando entra na empresa, normalmente pela Galley. E aí é por hierarquia. Então, conforme vai tendo ascensão, você vai passando o posto até chegar à frente. Então, na minha época, né, vou tomar como base, era Galley, no 37 auxiliar B, naquela época auxiliar B, auxiliar A e chefe de equipe. Então, tinha essas posições que você ia ganhando com o tempo ali, experiência subindo. Exato. E quando era o 67, aí tinha a posição de supervisor, da cabine, tinha outras posições e por aí, assim por diante, né? Vai dependendo do equipamento, depende da companhia, mas geralmente esse é o percurso que se segue, né? O fluxo que se segue. Que se segue. E cada um realmente tem a sua região de atendimento, tem a sua responsabilidade, até mesmo para ficar com aquele olhar, aquela atenção dedicada aos passageiros e também para emergência. Então, nós falamos assim, tem os donos das portas. Então, né, a região da porta. Então, nós temos essa próxima porta traseira, aí aquela equipe... dessa equipe. Porque se até tiver alguma evacuação, alguma emergência, alguma situação, você já está direcionado para onde você tem que atuar. E quem está ali, quais os passageiros que estão ali, em muitos casos tem passageiros com alguma necessidade, passageiros que você precisa dar uma atenção, enfim, então você conhece sua região, é como se os passageiros embarcam, você mapeia e você já sabe como que você vai conduzir se tiver alguma ação. Você faz um plano de ação mental. Exato. Ali, o que é que teria que ser feito. Exato. Em diferentes casos, né? Exato. Obviamente. Então, isso daí é parte já da tarefa, né, da responsabilidade do comissário. No embarque, mapear
e depois quem está sentado aonde, e cada um está ali responsável cuidando. E tu chegou a voar em outras linhas aéreas ou só na Transbrasil? Só na Transbrasil. Veio lá, fiquei lá acho que uns 8 anos, até fechar. Infelizmente, foi uma perda grande na época, era uma empresa muito querida, era uma empresa muito familiar, assim, não familiar, né, era da família. E tinha a questão dos aviões icônicos, né, das pinturas. Das pinturas. Cortando os céus do Brasil aí, onde todo mundo identificava de longe qual era a companhia. Era, exatamente. A Transbrasil tinha aquele colorido, então depois mudou, ficou estilizado. E o nosso uniforme também conversava com a pintura, tinha os lenços das comissárias coloridos. E era uma empresa muito simpática. Eu lembro na época, não que as outras não fossem, mas era muito descontraído ali. Então, nossa, era um ambiente bacana. Muito legal, muito, muito. E nós sentimos bastante, a aviação sentiu muito com o fechamento da empresa na época. E como eu tinha feito o magistério, o curso de comissário, tinha entrado e não tinha, viajava muito, não tinha possibilidade de cursos online, igual tem hoje. Então, o comissário para estudar, ou tinha que estar na ponte aérea, para poder ter a comodidade, né, de frequência, poder fazer. E se não, tinha que aguardar, esperar. Era muito, muito difícil você concluir um curso ou uma graduação, até por conta de frequência. Naquela época eu não tinha muita disponibilidade. E eu acabei não fazendo. Então eu tive a minha filha também, nova na época, e foi bem quando a empresa fechou. Então eu fiquei, poxa, o que eu vou fazer agora? Eu só sei ser comissária. Ai, me deu uma depressão e eu não tinha me preparado, feito uma graduação. Aí tive aquele tempinho ali de ajuste, né, na vida. E aí depois eu segui aí fiquei um tempo, tentei me recolocar. Aí foi quando eu fiz a minha faculdade, fiz letras, foi quando eu fiz hotelaria também. Aí eu queria suprir o tempo perdido, né? Fiz a graduação em letras, fiz hotelaria, fiz vários cursos, francês, né, vários para abrir, né? E tentei ingressar na parte de hotelaria. Falei, vou tentar esse caminho, que bebê, a vida, a aviação. Como é que concilia tudo, né? Como que concilia, né? Na época também eu estava sozinha com a minha filha, a minha mãe me apoiava muito, me ajudava. E então eu falei, poxa, eu acho que vou ter que me ajustar aqui. Mas olha, é complicado. A aviação, quando entra na vida da gente... A pessoa não quer sair, né? Não. E eu ficava assim, ai, mas como hotelaria, eu vou ficar no hotel vendo todo mundo entrando e saindo. E eu queria estar lá, entrando e saindo. Como é que vai ser, né? Não vou conseguir. E apareceu a oportunidade do fabricante, de eu conseguir essa oportunidade de ingressar. É uma rotina totalmente diferente. E então foi muito bom, tá? E é outro tipo de aviação. E aí a gente tá falando mais da aviação executiva de fato, né? Aviação privada ali. Na verdade, privada. Né? Aí vai depender do modelo do fabricante. Então, tem, né, os fabricantes, cada um com a sua característica, sua demanda e as suas unidades de negócio. Mas ali onde eu estou, eu consigo ter uma variedade grande de oportunidades. Para desenvolver trabalhos diferentes que na linha aérea, por exemplo, era um negócio muito, olha, é isso aqui que tu tem que fazer. Linha aérea é voo. É isso. Bacana. Mas aí eu fiquei curioso com a questão. Você falou, né? Teve sua filha. Eu imagino que conciliar, né, a faculdade, vou para a hotelaria, fico na aviação, e entrei na aviação, agora estou na aviação privada, tenho minhas escalas, tenho meus voos, e eu acho que estava comentando com você um pouquinho antes, eu estava conversando ontem com alguns amigos falando de filhos, e como é conciliar a vida com todas as obrigações e tudo mais. E eu imagino que isso dentro da aviação, ainda mais trabalhando como comissária, com escalas que mudam de repente, assim, do dia para a noite, né? Seja um desafio gigantesco. Como é que isso funcionou na tua vida? Tu acha que... E aí, sendo uma pergunta mais objetiva, assim,
Você acha que dentro da aviação executiva e da linha aérea ou da privada, como preferir, é mais fácil, é mais difícil, você tem mais flexibilidade ou não? Porque, querendo ou não, na linha aérea você tem ali sua escala, é óbvio que ela pode mudar, mas é um negócio meio, olha, o voo... teve uma intercorrência, o voo não vai sair, ok. Mas o normal é que saia. Na questão privada já é mais maleável, né? Então tem ali, se a gente for para a executiva mesmo, dos proprietários, que digam, eu vou hoje, não, mudou tudo, eu tenho uma reunião, eu vou só amanhã. E aí muda tudo isso. Como é essa gestão, né? De vida, de filho, de tudo, de família... De estudo, né? De estudo, da sua vida como um todo ali, né? Eu confesso que quando eu migrei de uma para outra, eu estava vindo de uma fase que eu, né, fiquei 2, 3 anos sem voar e me encontrando e fazendo graduação. Então, quando apareceu, eu falei, nossa, eu vou fazer de tudo para acompanhar. Mas realmente é diferente a comercial da privada. E a comercial, como você contou, tem a escala. Até hoje é assim que funciona, então você recebe a escala, tem 30 dias de previsão do que você vai fazer. Claro, tem reserva, tem stand-by, sobreaviso que você pode ser acionado, mas fica ali. E o tempo fora também. Existe a regulamentação que até 5 dias fora o máximo. Então, você pode ficar 1, 2, 3, mas no máximo de 5 em 5 dias você vai estar em casa. A privada, já não. Você pode, assim, chega a ter 10, 15, 20, às vezes é 30 dias fora. Então, a estrutura do tripulante tem que ser muito bem feita. A sua mental, psicológica, física e também da família. Muita gente fala assim, poxa, depois que eu comecei, principalmente mulher, né? Assim, teve filho, como que vai ser? A cobrança a gente sabe que é maior e nós nos cobramos também pela ausência. Então, a estrutura que nós temos que criar, ela é muito, muito grande. Eu tive que criar uma estrutura, fortalecer, muito grande, quando eu fui para a privada. Porque, apesar de ser fabricante, a minha rotina é aviação privada. Então, não tinha estabelecido uma escala, depende da demanda de cliente, depende daquela época, se é uma época de eventos internacionais. A maioria dos voos, das viagens são internacionais, né? Como você bem colocou aqui no Brasil, a gente é um mercado em ascensão, tem crescido muito, cresceu bastante, mas fora tem mais oportunidade. Então, a empresa busca mesmo isso. E os voos, eles são tanto de horário, de jornada, quanto de dias fora também. Então, o tripulante, ele precisa ter uma estrutura. Na época, eu consegui me organizar até com a minha mãe. Minha mãe foi minha parceira ali para tudo isso, para ficar presente, para me ajudar nessa até a educação da minha filha, acompanhar. E eu fazia, quando retornava, de tudo para estar junto, mesmo quando estava longe, ligando, acompanhando. Os coordenadores na escola falavam, nossa, você é uma mãe que viaja, fica fora, mas você é até mais presente que aqui. Muita mãe que está... Daqui vocês não conseguem estar aqui direto, assim como você está, cada uma com a sua rotina. Mas, poxa, que bom. Então, você tem que tentar suprir de alguma forma. Às vezes a gente erra a mão, porque às vezes a gente acha que trazendo presente da viagem vai suprir a ausência, e não é isso, não é sobre isso que a criança espera ou que você consegue compensar. Mas é normal. Eu falo isso para as minhas amigas, para quem está começando, para quem tem filho. Eu errei, porque daí eu fico fazendo... Não se culpe. A gente está o tempo inteiro aprendendo. Cada etapa da vida é diferente. Cada contexto é diferente. Né? Não é o mesmo. Porque eu tenho filho. Tá, mas se você é casada, se você tem um parceiro que você consegue conciliar, ajustar. Se você mora perto da família, se não... Se tem, de repente, uma condição de ter uma pessoa, um profissional para ajudar em casa ou não, vai depender. Então, acho que as pessoas estão sempre tentando acertar
um modelo. Uhum. Então, Cada um a seu jeito e a sua maneira e todo mundo aprendendo e dentro também, das né? suas possibilidades, exato. Então, eu falo, olha, uma coisa que eu falo hoje, assim, né? Imagina, minha filha está com 25 anos, mas que eu falo, e graças a Deus deu tudo certo, é não se culpem. E eu falo isso para ela também. Falo, eu tenho o meu filho, né? Agora está com 13 anos. Uhum. E depois eu me casei, e aí no meu casamento eu tive o meu filho, já está com 13 anos. Mas ela às vezes fala, ai mãe, poxa, comigo você fazia assim, agora, assim, olha, Eu era outra pessoa naquela época. Eu tinha 25 era outra anos, estrutura. agora tá, né? Assim, eu tinha 25 anos, agora mudou, outra estrutura, outro cenário. Eu aprendi, exatamente. Então, mas a estrutura, eu vou te falar, não tem, né, que você perguntou, a minha foi assim, a minha condição foi assim, eu consegui chorando, né, assim, tinha dia que eles estavam doentes, eu tinha que ir, porque é a necessidade do trabalho e a responsabilidade também, você se colocar, a aviação privada, ela coloca muito, tá até comentando isso outro dia com uma amiga, ela nos coloca até numa função muito de ser a única peça ali, então a gente não pode faltar, então isso te traz para o jogo muito, porque a linha aérea, você tem a possibilidade de ter uma tripulação suporte ali extra, de reserva, né? Sobre aviso, então se acontecer algo com você, tem alguém para te cobrir. A privada já é um pouco mais difícil, então a tripulação é meio única ali, seja em qualquer cenário. Ali, Então se um faltar, puxa, vai ter que adiar o voo, vai ter que postergar, vai ter que ajustar todo aquele cenário, até chamar alguém, contratar alguém para cobrir, já um pouco... E eu acho que tem uma questão já diferente, acho que você pode falar com mais profundidade sobre isso. As relações são próximas, né? Então, seja o fabricante que tem ali o staff para poder servir a uma feira ou apresentar a aeronave para um determinado cliente, nesse cenário você já tem, putz, eu quero o Bell, não quero outra pessoa, porque eu achei que assim, o envelopamento desse serviço cabia a Bell aqui, que já é algo muito pessoal. E quando eu acho que você tem a relação que é do proprietário mesmo, direto da aeronave, o cara fala, não, meu piloto não pode, então não sei se eu quero outro não. Exato. Né? Minha comissária não pode, então talvez eu tenha que ter um ali de... backup, mas assim, não é o ideal. Né? Porque depende muito da condição, do tempo, depende, até envolve questão de segurança, então é uma aviação bem específica, bem complexa, eu vejo, sabe, de conhecimento do equipamento, e realmente tem isso, as pessoas, né, têm aquela confiança ali no piloto, que está ali, se for, né, o privado, o proprietário da aeronave, ele já adquiriu uma aeronave para ter isso. Isso já é uma característica da aviação privada, a segurança nesse sentido, de saber que pode contar com aquele piloto que já conhece os equipamentos, conhece o proprietário. Então, na falta dessa peça, aí, assim... Né, já. Já. Tu me comentou uma coisa aí que eu fiquei curioso para entender a dinâmica. Né? Quando você trabalha para um fabricante, o fabricante ele tem ali as frentes de trabalho, né? Enquanto comissário, enquanto piloto e tudo mais. Mas a dinâmica disso, esses voos, normalmente eles são para feiras, eles são para demonstração para um cliente, existe algum outro propósito específico, ou muitas vezes a gente vai tirar um equipamento do ponto A para o ponto B e precisa. Qual é o por trás dessas viagens privadas de fabricantes, de maneira geral? Como é que isso funciona e qual é a lógica disso? O fabricante, como eu te falei, os fabricantes de aeronave, eles têm, assim, a manufatura. Então, é a fabricação mesmo de um produto. Então, dentro da fabricação de um produto, ela precisa ser testada. Já começa, né, nesse cenário. Então, a partir do momento que você tem um projeto, que ele é desenvolvido, elaborado, depois que ele estiver pronto, ele precisa ser testado. Então, já tem a figura dos pilotos de ensaio, de teste.
Então, já tem os voos de teste. Então, todo fabricante, seja de helicóptero, aeronave, igual carro, tem que ter o piloto de teste. Então, para fazer o teste, ver se está tudo ok, funcionando, segurança, certificação, envolve todo esse cenário. As autoridades, as regulamentações, toda a legislação, a parte burocrática por trás, para poder liberar o equipamento como transporte aéreo, para ele poder voar com segurança. A partir daquele momento, vai começar o quê? Aí já tem a demonstração. Então, como que aquilo vai entrar no mercado, aquele produto? Como que eu vou mostrar para os clientes? Então, esse é um produto específico para fazer o quê? Vai ser um produto para aviação comercial, é um produto para aviação executiva, é um produto para defesa, é um produto, enfim. Então, aquele produto ele precisa ser levado para o mercado e ele vai ser demonstrado. Aí já tem a figura da tripulação que participa dessa demonstração. Essa tripulação que participa da demonstração, em regra, ela só faz isso? Ou assim, ela pode participar de times diferentes? Então, os de ensaio, eles já são pessoas com uma formação específica. Por quê? Porque é um voo bem complexo. Tá testando, né? É no complexo. Final das contas, a gente tá vendo se o negócio vai dar certo do jeito que a gente planejou. Exato, até por questões de segurança do equipamento. Então, tem que ter uma preparação diferenciada. A carteira de voo também é diferente. Enfim, então, ele é um grupo separado. O de demonstração, ele consegue fazer o quê? Aí já é um pouco mais flexível. Então, consegue participar dos voos de demonstração. Digo o grupo porque pode ser tripulante, piloto, comissário. Então, o grupo faz voo de demonstração e leva a aeronave até o cliente. Por quê? É uma aeronave. A gente consegue receber todos no fabricante para visitar e conhecer o avião. Então, é muito mais fácil levar o avião nas bases ou nos eventos, nas feiras, para demonstrar. Então, eu até falo, né, eu brinco, poxa, no fabricante a gente voa pouco, porque você leva o avião e aí a pessoa vai ver. Depois você faz um voo, pronto, não é aquele voo de rotina. Constante, né? Então, mas é interessante. Essa tripulação está apta para demonstrar, está apta para levar o avião após uma venda, para levar o avião para o cliente, com voo de entrega, para dar treinamento. Desculpa interromper, mas é uma curiosidade que eu tenho, é o seguinte: quando você vai comprar um carro, você compra o carro, né? Vem lá o vendedor, ele diz, olha, aqui é o carro, aqui está o manual, o carro faz isso e aquilo outro. Como é essa entrega do avião? Porque aí eu acho que tem, e da aeronave de maneira geral, porque eu acho que aí tem nichos diferentes, né? Quem é que está comprando? É a empresa que está comprando? Eu imagino que essa entrega tem um protocolo diferente de uma pessoa física por trás que está adquirindo aquele avião. Uma coisa assim, e é até razoável que a pessoa física ela adquira através de uma empresa por questões legais e tudo mais. Mas assim, tem aquele utilizador pessoa física e tem aquele, por exemplo, uma empresa de fretamento executivo que recebe, já não é mais uma pessoa por trás que diz, esse é meu avião, aquele avião faz parte do negócio. Mas como é essa entrega para a pessoa física, por exemplo? Você demonstra cada questão do avião ali, como é que abre a persiana, o que é que bate ou rebate dentro do banco, como é que isso funciona? É uma parte bacana do trabalho? Conta um pouquinho para mim. É, muito bom. Assim, em tese, a sua rotina de demonstração não muda muito. Então, nós demonstramos o equipamento. Então, o que eu vou demonstrar de um equipamento? A cabine, o cockpit, né, dos pilotos, e a cabine de passageiros. Então, eu preciso de pessoas qualificadas para poder demonstrar aquela região, aquela área. Então, piloto e tripulante de cabine. Muitas vezes, geralmente nos de demonstração, a gente tem também a figura dos mecânicos de voo. Por quê? Porque a pessoa que vai adquirir um avião, ela precisa entender como vai pilotar, como vai ser o fluxo aqui da cabine para atendimento e como vai ser a manutenção dessa aeronave. Então, o mecânico faz parte de uma tripulação de um voo de demonstração. Na aviação executiva, não tem, né, por conta até de regulamentação, RBAC, a figura do tripulante de cabine, ela não é exigida para aeronaves até 19 passageiros.
Não é requisito. Então, a executiva a gente corta dessa... Por que dessa nós lista. participamos de demonstração da aviação executiva? Para decorar a aeronave, para participar. Tem muitos donos, muitos proprietários de aeronave, empresas de táxi aéreo, que têm as pessoas que cuidam da cabine, porque o piloto está ali focado no voo, né, nas atividades. Então, para fazer uma decoração, para organizar, para ver se o equipamento de emergência está ok, para ajustar, para limpar, para poder prover um conforto. Quando tem a figura da comissária, ela está ali além de prover o conforto, também para auxiliar no caso de uma emergência. Nós temos aí vários casos mesmo de aeronave executiva pequena, que a comissária teve uma importância ali, um papel importante no desenrolar, no resgate ou na saída. Então, hoje até algo que a gente vem trazendo bastante, assim, o papel da comissária nesse momento. Então, assim, cada um com a sua atividade. Então, nós fazemos a parte de demonstração. Então, essa lógica não muda muito. Você vai demonstrar e vai falar do seu ambiente. Então, independente de ser linha aérea ou não. A diferença está para quem você vai demonstrar o produto, que eu acho que é o que você estava dúvida. Na executiva, a versão que você demonstra ou para uma empresa de táxi aéreo, que vai usar aquele produto no seu negócio, ou para um proprietário particular, que vai usar para lazer, ou mesmo para sair de um ponto A para um ponto B, entre as empresas, seja no Brasil, no mundo afora, enfim. E tem para comercial, quem participa da empresa dos voos de demonstração são as pessoas chaves das empresas aéreas, os diretores de operação, CEOs, tal, para falar, poxa, a aeronave, ela realmente vai atender o meu negócio, vai atender os voos que eu preciso fazer, os passageiros que eu quero levar, a quantidade, eles que vão definir. Então, são essas pessoas-chave que participam dos voos de demonstração ou que visitam a aeronave em um evento, em uma feira ou uma apresentação particular, privada, só para a empresa. E eles conhecem toda a aeronave, é igual o carro, eu falo assim, igual comprar um carro. Aí eles olham, experimentam, veem todo o sistema, os voos são voos que as pessoas veem a performance da aeronave, e aí eles vão encaixando conforme a região, conforme até mesmo o que eles pretendem investir. Então, muitas escolhas são feitas, né, na base do investimento que se faz também. Né? Às vezes até tende a escolher um produto, mas a parte de investimento é o final ali, né? Como que vai movimentar. Eu não consigo te falar, nem posso, né? Não teria essa ousadia de falar no que as escolhas são baseadas, porque, como eu falei, é um cenário muito abrangente, principalmente quando se fala de mundo. Então, a gente está falando aí de necessidades culturais, necessidades de serviço, necessidades de voos. Então, é um cenário muito abrangente, mas a lógica que segue é essa. Tu consegue identificar, então, assim, pensando mais na parte cultural, né? Uma diferença muito grande. Vou atender vou fazer uma entrega aqui no Brasil. Então, claramente estou entregando para uma equipe aqui do Brasil. Não, vou entregar um equipamento na Inglaterra. Isso é muito contrastante, assim? Tem sim. Os eventos são, né? Eu não sei as outras empresas, mas a gente o brasileiro é muito hospitaleiro. Então, aqui eu posso falar que nós nos preocupamos muito com essa parte cultural. Como que nós vamos receber, como que nós vamos promover, prover uma experiência naquele momento, porque a empresa está adquirindo a pessoa um produto valioso, Sim. que vai trazer benefícios. Então, nós temos esse cuidado, assim, de prover algo que seja compatível com o ambiente da pessoa, que aquele produto ele vai atender aquela região.
Então, a entrega é importante. Então, a gente fala de mapear as condições e a região, a cultura, como aquele produto vai ser utilizado e prover ao máximo todo o suporte que o cliente precisa naquele cenário. Então, depende. A gente está falando de cenários, por exemplo, um avião que é vendido na Índia, um avião que é vendido nos Estados Unidos, uma aeronave que é vendida no Japão, na Austrália. São cenários diferentes do mundo. Entendi. Então, você precisa de ter treinamento. Aí, os tripulantes que provêm treinamento também são tripulantes que já vão preparados para atender já com aquele olhar, né? Aquela cultura. Então, a gente tem muito diálogo entre as equipes interna para saber como a gente vai se adaptar, os próprios vendedores. Hoje a gente está até com um curso legal lá, que eu, por acaso, estou também responsável por isso aí, mas de disseminar um pouco mais sobre características culturais. Então, a gente vem trabalhando bem forte isso. Dentro da fabricante, vocês estão, enfim, se especializando em como atender os diferentes mercados. Isso, de acordo com a cultura, estudando a cultura mesmo. Isso é outra coisa bacana de entender. Você comentou que na linha aérea você tem aquele trabalho de vou fazer meu voo, enfim. E nas fabricantes, acho que tem espaço para desenvolver outros trabalhos. Mas isso é algo requisitado normalmente pelas fabricantes do ponto de vista de, olha, você, nosso funcionário, está aqui para fazer isso, mas é importante também que você pense em outros aspectos. É um negócio mais parte de cada um, e aí você sugere que algo seja feito. Se tu já passou por alguma coisa, algum processo desse, por exemplo, essa questão que você está trazendo aqui para a gente, isso partiu de quem? Foi uma ideia que você teve e levou para a discussão? Que eu imagino que dentro desse mundo, né, você tem a oportunidade, no final das contas, de identificar uma série de situações que você fala, pô, isso aqui podia ser diferente, isso aqui eu posso dar uma sugestão bacana e a gente pode passar a implementar determinada metodologia que a gente não fazia antes e traga um benefício para todo mundo. Isso daí é bem divulgado ali na empresa. A gente tem vários programas de incentivo, inclusive, a isso. Então, você é permitido, acho que hoje em dia, todas as empresas, independente se é aviação ou não. Então, a criatividade, a inovação está muito aparente. A gente falou de inovação outro dia, então eu acho que está bem permitido acompanhar, inclusive, o mercado. Se você não inovar ou não trouxer novos recursos, novas ferramentas para desenvolver para o seu negócio que possam melhorar, você vai ficando para trás, a empresa vai ficar para trás. Então, e isso não é que eu acho legal hoje, é que isso daí não está uma coisa assim só da gestão, da alta liderança. Poxa, quem está na linha de frente tem muita oportunidade de identificar algo que pode ser feito, por que não? Então, essa abertura de possibilidades para a linha de frente é muito importante que as empresas deem mesmo, porque você está ali em contato direto com o cliente, com a necessidade, com o que está acontecendo. Então, é permitido, sim, que todas as pessoas... Poxa, identifiquei isso aqui, como que eu faço? Passa para o líder, né? Você fala, vamos testar, aí você vai testando, aí faz algo pequeno aqui, aí aquilo vai tomando uma proporção. Se tiver valor, se for algo que realmente vai desenvolver, que faça sentido para o negócio da empresa, certamente vai ser apoiado e você consegue desenvolver um pouco mais. Eu sou extremamente, assim, eu falo criativa, né? Mas eu sou movida aí, nem sei o que. Eu não paro, né? Aquela minha inquietude continua, desde pequenininha. Então, eu sempre estou assim, inventando, eu falo, nossa, estou sempre inventando alguma coisa. Eu até brinco lá no meu trabalho, pessoal, não, lá vem ela com outra ideia. Que aí eu já quero inventar alguma coisa. E aí eu trago assim, por eu estar ali. Eu acho que é bacana também você ver uma iniciativa sua sendo comprada pela empresa de maneira geral, né? De acreditar que você apresentou algo ali que faz sentido e que melhora a empresa como um todo, que melhora um
um processo, um Sim. procedimento. Então, eu acho que isso é, enfim, muito as gratificante. empresas, de maneira geral, independente se está na aviação ou não, em tese, pelo menos, parece ser uma movimentação interessante. Exato. Isso daí, assim, depende de posição. Eu falo, você não precisa ter eu já tive, né, assim, na vida inteira aí, cargos de liderança, de chefe, de tudo, mas independe disso, você trazer uma nova alternativa, alguma melhoria, eu acho que faz parte, principalmente quando você ama o que faz, né? Eu amo o que eu faço, eu amo a minha empresa, eu, né, tô assim, mas eu amo principalmente a minha carreira, meu profissional, eu vou exercê-la da melhor forma onde quer que eu esteja. Então, assim, depois que eu construí com o meu amadurecimento esse pensamento, eu vejo assim que eu estou muito mais feliz e aberta até para dar sugestões, para trazer, porque às vezes a gente fica naquele receio, né? Ai, não é do meu trabalho, eu vou ficar aqui no meu quadrado e tal. Falo, poxa, a sua carreira você administra, é sua. Eu acho que tem muita questão do ambiente também, né? O ambiente que lhe permite se sentir confortável para poder avançar nesses aspectos. Então, Exato. É um negócio bacana. Ô, Bel, mas deixa eu te perguntar uma outra coisa, que eu fiquei curioso quando você estava comentando, né, de que você fazia esses voos internacionais lá na época da Transbrasil, e que você deu alguns exemplos aí de lugares que você voou junto com as fabricantes para apresentar a aeronave e tudo mais. E você comentou também a questão, vou para hotelaria. Então, assim, me parece que todo esse ambiente, assim, remete a uma pessoa que, obviamente, gosta muito de viajar, né? E que já deve ter visitado alguns lugares aí inusitados ou interessantes. Você comentou também da questão da cultura, né? E desse curso, desse aperfeiçoamento de como lidar com diferentes culturas dentro, não só da aviação, mas para entender melhor as demandas e tudo mais. E dentro do trabalho, fora também, fica à vontade para comentar esses lugares mais inusitados que você acabou indo, ou situações curiosas que você vivenciou dentro da profissão, ou indo fazer uma entrega, ou indo participar de uma feira. Olha, bom, eu sou muito, até tenho, gente, qual lugar você mais gostou? Eu tenho uma dificuldade, eu não consigo falar, porque assim, são tantos lugares interessantes, e o que eu faço muito quando eu vou para um lugar novo, é tentar realmente conhecer como aquilo funciona, até para eu trazer elementos para o voo que possa deixar o avião com a carinho. Com a cara daquele lugar. Eu tô vendo uma aeronave, eu quero que ele entre e fale, nossa, tô na minha casa. É isso aí. Né? Então, o que eu vou trazer de elementos aqui para a pessoa se sentir confortável, sentir que ele pertence, que a aeronave pertence. E aí, nessa busca... o olho do cliente tem que brilhar, né? Ele tem que entrar e falar assim, não, é isso aqui mesmo que eu quero. Então, eu vejo assim, quem é o cliente, porque vai depender da empresa, vai depender do propósito, vai depender tal. Então, tem que ter uma sensibilidade, e eu desenvolvi isso, assim, para olhar qual é o elemento que eu vou trazer nesse cenário. E a buscar a proximidade com a cultura é um dos meus truques. Tô contando o meu truque aqui para você, mas é para disseminar, porque eu falo isso para todo mundo mesmo, né? Eu gosto de espalhar para todo mundo fazer. Mas assim, eu vejo assim, poxa, a cultura, o que eu vou trazer? Então, eu trago... Só que para eu ter esse conhecimento, o que eu preciso? Conhecer. Então, todos os lugares que eu vou, eu tento, assim, ao máximo, ler muito sobre os lugares, entender a história do lugar, né? Porque tem histórias tristes, então, algo que eu possa falar, trazer, pode remeter a uma situação negativa, e aí aquilo não vai ser uma experiência interessante. E tem muito disso, né? Eu acho assim, então, quando você não tem um pouquinho de profundidade, um pouquinho de conhecimento da situação de pessoas, enfim, de lugares diferentes, você acaba eventualmente fazendo algum comentário pontual que na sua cabeça não tem um menor impacto, mas que traz remete a algo negativo. Remete a algo negativo de maneira geral. Acho que assim, se a gente pudesse traduzir isso de uma maneira muito simples, até para nós brasileiros, né? Quando a gente está fora e alguém tem uma visão distorcida, mas muito divulgada de como é o Brasil. Óbvio, eu acho que a gente talvez lide
de uma maneira mais tranquila. Mas tem culturas que não, que vão olhar aqui, assim, chega até a ser ofensivo em alguns casos. Exato. E como eu estou na parte de hospitalidade, de conforto, não só segurança, né, mas de hospitalidade e conforto, então a minha comunicação tem que ser equilibrada, o meu gestual tem que ser equilibrado, eu preciso ter esse conhecimento. A alimentação que eu sirvo a bordo, bebida, ser alcoólica, isso é algo que vocês também pensam, assim, os comissários, na hora de apresentar, é quem pensam isso, é quem prepara a aeronave para aquilo? Sim, a aviação privada, nós elaboramos o cardápio do voo. Então você estuda aquele cliente que você vai entregar e fala, ó, isso aqui a gente tem que levar isso, e aí, óbvio, ao redor do mundo inteiro, Índia, seja lá onde for, tem... Eu tenho que elaborar o cardápio. Então, eu elaboro na aviação privada de forma geral, né? Então, o comissário, quando tem, ele elabora o cardápio. Então, poxa, eu vou fazer um voo noturno, saindo de Dubai para África. Não vou colocar onde eu vou passar? Eu vou ter tantas horas de voo. Quem é o meu passageiro? É uma família, está indo de férias, é um negócio, tem criança, tem, né, quanto tempo que vai durar, onde que nós vamos pousar. Então, eu vou escolher qual alimento. Eles comem, aí eu já tento falar antes com as pessoas de contato, para saber se tem restrição alimentar, se tem alguma alergia, se tem alguma preferência. Qual é a origem do passageiro, se ele tem questão religiosa, porque aí tem questão de carne, de porco, cochê e tal. Então, e aí eu ali já me dá um direcionamento para saber como eu vou elaborar o cardápio. E até os vinhos, né? Então eu faço a harmonização, qual o que vai ser melhor. Então quero saber os detalhes do vinho já. E então, assim, todo esse cenário de conhecimento me leva também, poxa, eu preciso ter conhecimento para poder desenvolver um bom... E uma dúvida, eu acredito que isso também deve ser considerado. Tivemos que alternar, né? A gente ia sair de Londres e ia para o Marrocos, sei lá. E no meio do caminho a gente teve que parar ali em Madrid, por qualquer motivo que seja. E aí a gente vai pernoitar. Isso também é considerado nas refeições ou não? É um caso muito além, então a gente não considera dar um jeito ali em cima da hora. Como é que isso funciona? Na aviação a gente sempre trabalha com uma previsão, plano B. Então, às vezes até C. Então tem ali um plano B, C, então a gente sempre tenta ajustar para um caso desse, de acontecer alguma coisa. Você perguntou dos lugares, né? Quais os lugares mais complicados ou interessantes assim que eu já fui. Até eu me adaptar, por exemplo, na cultura indiana, na Índia. Eu cheguei lá a primeira vez, nunca tinha ido para a Índia, é um lugar que a gente não tem conhece muito essa parte de cultura, então eu fiquei assim, meu Deus, no começo eu me assustei. E que é uma cultura... totalmente complexa. Assim, complexa, nós, e até para eles, eu acho, assim, tanta coisa ali. Da mesma forma, nós também somos para eles. Totalmente. Então, assim, eu ainda mais que eu ensino cultura, eu não posso falar, né, mas assim, eu digo, no sentido de que para nossa cultura. Então, para a gente entender e trazer eu preciso conhecer. Então, a Índia foi uma surpresa para mim, no sentido de que você falou, né, para lugares interessantes, mas quando eu comecei a ir para lá, eu me assustei muito com a parte de gastronomia, como que eu vou providenciar aqui a refeição, um menu, até mesmo a segurança, decoração e aquela coisa toda. E eu confesso que no começo eu fiquei assustada, não gostava. Eu falo isso para todo mundo. Eu não tenho... Ficava assim, eu não vou me adaptar aqui. E chorava quando tinha voo. Eu falava, como é que vai ser? Eu vou lá, não quero. Aí eu falei, bom, isso faz parte do meu trabalho. Eu preciso... Alguma coisa de bom tem nesse lugar. Não é possível que eu vou conseguir me identificar. E aí eu comecei a buscar. Fazer yoga, fazer a Ayurveda, né, participar ali dos chás, as massagens, as coisas, já foi começando, para ir entrando na cultura. Em sintonia, aí eu já comecei assim, nossa, gostei, olha, as massagens são boas, olha esse incenso, esse cheirinho, a yoga me trazia paz, né, até indicava para os outros, aí quando eu comecei a indicar, eu falei, então eu já tô
já estou inserida nessa cultura. Aí quando eu ganhei o sari, aí pronto, aí já estava uma verdadeira indiana. E hoje eu adoro ir para lá, quando tem voo, eu falo, deixa que eu vou, né? Assim, eu até gosto. Claro que, né, mas, com as limitações. Mas ela foi uma surpresa de entendimento, e quando você começa a conhecer e aprofundar, nossa, muda totalmente o cenário. E os elementos para o catering, que a gente fala, né, que eu tinha que pedir. Então, como que eu vou servir aquele alimento, aquela refeição? Qual é a restrição? A gente sabe que é uma cultura vegetariana, vegana, que eles não comem carne de vaca, de boi, né? Preferem frango, queijo, muita pimenta, muita páprica. Então, você vai... Muito condimento, de maneira geral. Muito condimento. Né? Como eu vou servir, como eu vou oferecer... Então, eu preciso ter esse conhecimento, só que ao mesmo tempo, eu estou vendendo um produto, trabalhando, né, em cima da venda de um produto brasileiro. Eu também não quero descaracterizar. 100%, né? Sou muito brasileira. Eu tenho que trazer um pouco... Tenho que dar um gostinho do que é a sua cultura, mas eu tenho que mostrar aqui o que é que... E aí de onde vem esse produto. Exato. Então, aí mais um truque, ó. Eu mesclo os elementos ali da região com os nossos. Então, eu tento fazer, assim, uma mescla. Então, é gostoso porque você vê que as pessoas têm uma receptividade boa quando você coloca isso, sabe? Você cria uma conexão bem diferenciada ali. Mas eu confesso, assim, acho que de todos os lugares, que a Índia foi a que eu mais fiquei, assim... Me deu um pouquinho mais de trabalho para adaptar, mas depois que eu consegui entender e entrar, assim, nessa... Eu acho que foi a que eu hoje tenho muita facilidade para lidar nisso. É interessante falar, assim, todo esse cuidado, essa cautela, sobretudo a parte do catering mesmo, né? Do que a pessoa vai comer, do que a pessoa vai beber ali. Hoje você encontra alguma... Enfim, recentemente eu tenho tido a oportunidade... e até o dever, em certo ponto, de viajar bastante. E uma certa vez, eu estava viajando, e assim, né, a gente está ali viajando, então, claramente o catering de uma experiência como essa é muito diferente de uma linha aérea, a gente sabe bem como é que o negócio funciona. E eu estava voltando de viagem, voltando para o Brasil, e eu vi a comissária servindo, duas meninas estavam na cadeira do lado, assim, antes de todo mundo. Eu ficava, meu Deus, por que veio primeiro? Eu queria entender, porque depois você pega aquela fila, dependendo de onde você está no avião, você vai fazer sua refeição depois de tanto tempo e tal. E eu descobri que tem algumas companhias que permitem você escolher a comida. E aí tem essa questão de, vegetariano, não, intolerância a glúten, lactose e tal. E aí um belo dia eu vou testar. E hoje eu só viajo assim, eu escolho minha comida que ela chega antes, quando o catering vai passando, eu já fiz minha refeição, já estou ali pronto para dormir. E eu acho que, óbvio, guardar as suas devidas proporções, algumas linhas aéreas tentam trazer cada vez mais essa inclusão, né? Porque imagina assim, a gente falou aqui de questões religiosas, questões de, muitas vezes, só ideologia não vou comer carne, né? Mas tem questões de saúde mesmo, e que eu acho que até pouco tempo atrás não eram tão observadas. Essa questão do glúten e tudo mais, e hoje você, querendo ou não, nas linhas aéreas tem essa oportunidade também. Mas ficando ainda um pouquinho no catering, eu quero conhecer um pouquinho dessa questão, desse projeto dos vinhos aí, dessa harmonização. Me conta um pouquinho. Então, ele foi uma outra situação também, justamente a que a aviação privada, ela nos traz essa, como você responde, né, no papel da comissária, de prover o catering, uma boa experiência. Né, e para você ter toda essa experiência, eu comecei a observar também que os clientes gostam muito de um vinho, acompanhar, e aí a gente já tem que comprar um vinho, a bebida, mas no caso o vinho agora, né? Então o vinho para acompanhar. E eu falei, poxa, eu preciso entender um pouco mais. Aí já vem aquela... Como que eu vou entender? Como é que eu vou comprar uma garrafa de vinho aqui e levar para alguém se eu não conheço? Qualquer um. Assim, eu gosto de vinho, gostava, mas eu nunca bebi muito. Eu comecei também, assim, a degustar, né, o vinho, mas já
mais madura. Mas eu falei assim, mas eu quero conhecer um pouco mais, porque é bom, é gostoso quando você conhece também, até para poder fazer as minhas escolhas pertinentes. E aí eu comecei a fazer curso, aí você conhece um monte de pessoas que têm interesse também, que gostam, já falaram, tal curso é interessante, o outro é bom. E aí eu comecei a fazer curso e aplicar o que eu aprendia nas minhas escolhas para o catering. E aquilo foi crescendo. Então, eu comecei a gostar muito desse tema e me aprofundar cada vez mais e ver assim, poxa, tem muitas empresas que começaram a aplicar treinamentos fora e aqui ainda não muito, aqui no Brasil. E eu comecei a entrar na versão privada. E eu falei, nossa, eu preciso criar alguma coisa assim, sabe? Eu preciso compartilhar o que eu sei, porque todo mundo tem que fazer assim, gente, porque é muito bom. É bom para o cliente, é bom para a gente se sente bem, né? Você proporcionar essa experiência completa. E quando tem, porque a maior parte dos passageiros, proprietários, eles estão acostumados com um nível de serviço alto. Então, com não só a parte gastronomia. Não dá para chegar lá o catering com vinho reservado. Né? Então, assim, é complicado. E muitos deles levam vinho. Então, imagina, o proprietário de uma aeronave privada, ele leva um vinho caríssimo na sua base aí de 10, 15 mil reais, até, sabe, essa média. E eu estou responsável pelo catering. Se eu sei o vinho que ele gosta, que ele vai levar, né, que ele tem, eu posso oferecer algo, se ele não... eu quero comer alguma coisa, mas se ele não falar nada, o que eu posso providenciar que vai harmonizar, que ele vai... Vai ter uma experiência ainda melhor, né? Que vai ser interessante. O que eu posso sugerir? Às vezes nem levar, mas sugerir para ele, eu vou providenciar assim. Então, eu acho que é interessante a gente conhecer por isso, porque te dá mais elementos, mais ferramentas, conteúdos para você poder trazer uma experiência elevada. Aí, nessa, eu acabei compartilhando bastante do meu conhecimento com colegas, já propus alguns workshops, então, estou sempre aí, sabe? E aí, só que aí... quando você propõe um workshop, aí as pessoas já esperam muito de você. Então, a sua barra... já sobe um pouquinho. Aí nessa você tem que... Nossa, então agora eu preciso me preparar mais. Aí lá vai outro curso. Aí você vai de novo, já faz uma outra experiência. Aí as pessoas, você percebe que elas estão esperando um pouco além. Então, eu preciso me preparar para esse nicho. E aí vai. Quando você vê, você já está igual eu estou agora, né? Super envolvida aí com vinho no mercado. E tá assim, é algo que eu tenho desenvolvido, talvez para um plano B, aposentadoria, quem sabe. Mas assim, isso pensando ainda com vinculações na aviação? Sim. Eu acho que a aviação vai fazer parte, assim, da minha vida até... vou levar embora começou comigo. cedo, né? Vou levar, não vai ter jeito. Mas, assim, hoje eu posso te dizer que o meu direcionamento da parte de eventos, de vinho, workshop, palestra, eles estão voltados para o meio, até fornecimento mesmo, para eventos, eu faço consultoria, essa parte toda eu tô bem focada ainda na aviação. Eu acho que então, pessoal que vai fazer seu lounge aí na Labasse, na Catarina Aviation Show, já fica sabendo. Já tive a oportunidade de prover já para algumas empresas, então agora eu quero... eu não tenho muito tempo, a minha vida, né, você viu, né? Sim, né? Você viu, né? Assim, é uma correria, mas eu ainda quero... me organizar, assim, para ficar bem dedicada para o negócio e poder estruturar isso bem, assim. Bacana. Para poder... É um mercado muito grande, tem espaço para todo mundo e é gostoso quando a gente faz algo... Consegue unir duas coisas, sem dúvida, assim, né? Que você... Não tem para onde... Não tem como dar errado, no final das contas. Mas eu acho que essa questão que tu comentou de... a experiência no final das contas, né? Porque eu acho que, independente do fabricante, da fabricante, ou até se você não trabalha na fabricante, mas trabalha num broker, enfim, eu acho que a experiência, sobretudo para esse mercado especificamente,
conta infinitamente mais do que... Porque todo mundo já tem a régua muito alta, os produtos, via de regra, são produtos já consolidados, não tem um negócio... não, vou para aquele que é... Assim, é uma questão mais de necessidade, né? Eu vou para um fabricante, eu vou para outro fabricante, muito com relação aos equipamentos. Então, esse aqui faz mais sentido para mim, aquele faz mais sentido para outra pessoa. Mas eu acho que a experiência por trás é o que prende o cliente a falar assim, o outro é bacana, mas a experiência que eu tenho aqui supera qualquer coisa e o produto é tão bom quanto. Então, não tem por que eu sair disso, né? Mas é interessante. Ô, Bel, e tem uma outra questão que a gente chegou a conversar também, que e depois que a gente falou rapidamente, eu fiquei refletindo muito sobre ela, né? Que é a questão da inclusão de pessoas com necessidades específicas na aviação de maneira geral. Seja o passageiro, né? Seja o tripulante, seja o comissário e tudo mais. E você compartilhou comigo um Instagram onde você está lá se comunicando com uma pessoa que não escuta, né? E eu fiquei pensando nas dificuldades, obviamente, daquela pessoa em ambientes como esse, porque eu tenho um tio que não enxerga. E sempre foi muito curioso para mim que, desde pequeno, eu escuto ele falando assim, mas eu vou num restaurante e não tem um cardápio em braille. E eu fico pensando, como é que pode? Porque a gente está em restaurante há tanto tempo e realmente você não encontra. Mesmo que você peça, você não tem. E quando a gente não tem nenhum tipo de necessidade específica, isso passa 100% despercebido, né? E ainda mais na aviação, que você tem situações que podem se tornar situações de maior gravidade, em que você precisa estar atento, em que você precisa se comunicar, em que você precisa falar. E eu vou até para o basicão mesmo. A gente teve alguma situação recente, acho que um mês atrás, de um casal lá nos Estados Unidos que não falava inglês e que teve a maior confusão para tirá-los da saída de emergência. E como é que o mercado vê isso? Qual é a atenção? Porque se é feito, e eu acho que agora tem tido uma movimentação um pouco maior, é pouco comunicado. Eu tenho um pouco essa crítica do setor com a comunicação. Eu não acho que seja só da aviação em si, mas a comunicação, explicar o porquê das coisas ao público, eu acho que é difícil, né? Mas em que pese seja difícil, eu acho que ele é pouco feito. E aí, óbvio, as empresas elas devem fazer essa métrica. Vale a pena a gente fazer esse investimento? É melhor tratar de forma pontual? Mas eu acho que no final das contas é muito difícil. Mas me chamou muita atenção essa dinâmica de você se comunicando em Libras, né? Com aquela pessoa. Como isso está no dia a dia? Como as empresas enfrentam essas necessidades? Porque a gente vê que, vez ou outra, alguma coisa sai muito errado, sai muito ruim por conta de uma falta de preparo, por conta de uma falta de comunicação, por uma falta de competência de tratar aquele problema. E aí, isso de maneira geral, né? Nem tratando especificamente da pessoa com essa necessidade específica, mas tratando o passageiro muitas vezes, e são relações difíceis, normalmente a tripulação está ali já, né, com a rota grande e às vezes o passageiro está ali também cansado, voltando de uma viagem. Então, é um ambiente estressante, né? E ainda mais quando você tem a dificuldade, uma necessidade específica, isso se desenrola de uma maneira ainda mais complicada. E você tem feito, querendo ou não, esse trabalho e tem divulgado pessoas também que lidam com isso, né? Isso. Acho que eu vou até fazer um comentário, assim, mas o ser humano, de forma geral, tende a tomar providência ou desenvolver algo quando acontece aí, que aquilo vem à tona. Então, a partir dali, começam a construir cenários, a desenvolver algo para solucionar. Isso é do ser humano, independente né? E então, algo que eu vejo que tem agora, como você falou, está bem alta, principalmente transporte aéreo, essa questão da inclusão. Eu não sou talvez a pessoa mais expert para falar sobre isso, mas o que eu tenho visto no meu setor, esse movimento, é realmente para trazer não só a questão da estrutura física,
do produto e em aeroportos, nas aeronaves, para acessibilidade, né? Acessibilidade e inclusão, mas também procedimentos, como lidar com isso, ter pessoas mais preparadas, pessoas qualificadas em todos os ambientes. E isso poderia ser mais divulgado? Gente, não começou a ter pessoas com deficiência de 5 anos para cá. Isso desde que o mundo é mundo, desde, né, que existe, assim, sempre teve. E por que isso agora está tão, assim, falado e nunca foi visto antes? O que aconteceu com a humanidade? Mas, ok, então vamos acelerar, né? Fazer tudo o que a gente possa. Então, a comunicação que você pontuou, realmente, eu acho que ainda precisa... Né? As agências, a ANAC, por exemplo, agora ela está aberta com uma consulta pública, justamente para as pessoas com deficiência ou as pessoas que não têm deficiência, mas que têm familiares, amigos ou que estão no setor, esclarecerem, tirarem suas dúvidas, colocarem o que está faltando ali. Detalharem as necessidades, né? O que é que pode ser melhor acomodado. Mas como isso está sendo divulgado? Eu entrei lá e vi, tem muito pouca participação diante o número que a gente tem de pessoas que utilizam, de usuários do transporte aéreo. Eu fiquei extremamente incomodada. Então, eu uso a minha rede, o meu LinkedIn. Eu até falei, poxa, as pessoas usam o LinkedIn para falar, eu fui em tal lugar, eu fiz isso, eu fui aquilo. Eu já uso, assim, olha, eu já compartilho. Participem, olha, eu fui aqui, mas é porque para chamar as pessoas. Eu acho que o LinkedIn, na parte de negócios, né, de profissionais, de capacitação, eu vejo mais sobre isso, é para isso. É para você compartilhar coisas que as empresas precisam ver, que precisam desenvolver, os profissionais se qualificarem. Então, já até aproveito aqui, peço licença para fazer... existe essa consulta pública, né? Assim, a gente até divulga no nosso Instagram, coloque, no YouTube, porque é um momento. Pessoal. Então, a agência está abrindo essa oportunidade e eu acho que as pessoas têm que aproveitar. Colocar ali... mas isso daqui não vai acontecer. Coloca. Quem vai fazer o filtro são eles. Do que é pertinente, o que não, quando que vai acontecer a mudança, como que vai ser, quem vai ser o responsável por aquela mudança, se vai ser em termos de regulação, se vai ser em termos de procedimentos, de requisitos, se vai ser... É importante a agência conhecer necessidades também, exato, né? Porque... das pessoas, eles precisam, das pessoas com deficiência, as pessoas com deficiência precisam participar efetivamente desse cenário. Então, como que eu vou desenvolver uma equipe para fazer um bom atendimento se eu não tenho conhecimento da realidade, do que acontece, da expectativa da pessoa com deficiência? Eu não tenho, eu não vou saber falar, então preciso do papel. Então, tem que ter uma estratégia. Nós, né, assim, que eu não tenho uma deficiência física, por exemplo, então, mas eu preciso ter contato com a pessoa e eu preciso que ela fique à vontade de me falar também. Como é que eu posso ajudar? Como eu posso ajudar? Eu não tenho esse expertise, eu não tenho esse domínio. Então, a gente precisa ter mais convivência, nós precisamos buscar, porque eu vejo assim também muitas pessoas que não têm, né, deficiência, ficam assim, eu não vou falar de certo assunto porque pode deixar a pessoa, pode ser mau jeito, pode deixar a pessoa incomodada. Não pensa assim. É muito mais incômodo se você não tem a resposta, se você não inclui, se você não dá acessibilidade. É que é um assunto sensível, né? Eu acho que é aquela questão de como é que eu falo, como a mensagem é recebida. E as pessoas com deficiência também, assim, sentirem que o mundo quer fazer algo, mas a gente precisa desse retorno, porque nós não estamos nesse papel. Então, assim, é muito delicado. Então, assim, eu acho que toda e qualquer oportunidade que exista de conversa, de comunicação, de conversa, para adaptar e trazer mais inclusão e acessibilidade é importante. No Instagram que eu fiz, foi também, a gente não tem, como eu falei, né, voos de rotina, como tem na linha aérea. Na linha aérea tinha vários casos, enfim, a gente tinha ali os procedimentos, mas hoje, onde eu estou hoje, não tem... muita, não é de tão rotina. Recorrente, né? Então, os meus passageiros, os passageiros, né, que a gente tem ali, são passageiros da empresa, ou colaboradores, ou clientes.
Então, a gente tem ali uma... E já tem até, se for o caso, um conhecimento bem prévio para poder se Exato. preparar. Não é um negócio que você não sabe quem é aquele lote de passageiro que vai fazer São Exato. Paulo, Rio de Janeiro. Inclusive, para aquele voo específico, eu fiquei sabendo, porque eu já estudei Libras quando eu era pequena, Uhum. de vez em quando eu, né, vou lá e faço, né, e tal, mas eu tava, digamos, enferrujada, né, já tinha um tempo já que eu não tinha contato, não tava... E eu fiquei sabendo que teria realmente o passageiro. Então, o que eu fiz? Nossa, preciso colocar, e era um voo totalmente interno de ensaio, né, que a gente participou, e que faz com o produto ainda antes dele ir para o mercado, e eu me senti na responsabilidade, porque eu estava ali como agente de segurança, até então, de não só para ela se sentir confortável, trazer hospitalidade, eram 2 passageiras, mas em uma situação de emergência, como eu ia me comunicar com elas? Como que ia fazer? E eu tenho contato bastante na época, né, hoje ainda estou, mas participava até de uma frente que tem lá na empresa de acessibilidade, de pessoas, de um grupo, que é um comitê que a gente tem ações para trazer visibilidade para essas questões. E então eu acabei estudando, me aperfeiçoando e falei, preciso voltar a fazer aí o Libras, né, a Libras, dar uma estudada para ver se eu consigo me comunicar. E aí busquei até na época a minha professora, que é até hoje, e aí a gente fez um refresh ali, eu consegui fazer o briefing, um speech em Libras e proporcionar para a passageira essa experiência. Nossa, ela ficou assim... Poxa, deu para ver a felicidade no rosto dela. Ela ficou muito assim, e eu mais ainda, porque você poder proporcionar esse conforto, essa ainda mais no seu papel, né? Que é isso que você... E que é isso que você busca, independente de qualquer coisa. Então, eu vi aquele pequeno momento, já deu o alerta. Eu falei, nossa, isso precisa ser divulgado, a gente precisa fazer mais, né? E aí aquela história da barra, agora tem que elevar a barra. Então, aí eu já comecei a buscar mais temas, e aí eu vi que tem, né, muitas pessoas engajadas também, que às vezes a gente não consegue ter uma abertura em alguns locais, ou é um pouco mais difícil. Então, hoje eu vejo que tem muita gente trabalhando junto, e proporcionando e trazendo experiências, mostrando nas empresas, no mercado, para as pessoas como transformar, como trazer realmente, de fato, acessibilidade e inclusão no transporte aéreo, é o meu setor, né? Então, no transporte aéreo, seja a parte de estrutura, a parte de procedimento, de atendimento, para as pessoas, né? Você falou do cardápio. Nossa, é muito difícil hoje ver em Braille qualquer lugar, assim, qualquer coisa. Então, as pessoas com deficiência, os cegos, eles não têm possibilidade, sempre estão dependendo de alguém. Verdade. E sendo que hoje o mercado coloca vaga PCD exclusiva. Tá, mas qual o recurso que você vai dar para essa vaga? Você coloca a vaga está aí, mas qual é o suporte, com deficiência, né? Mas não está escrito qual deficiência. Pode vir qualquer deficiência. E aí, como é que você vai fazer? Então, você tem que estar preparado aquela vaga para atender a deficiência que você está abrindo portas. Concorda? Então, quando tem ali uma vaga, para qualquer cenário, para uma instituição de ensino, para uma empresa, não interessa, tá? Vaga para pessoas com deficiência, tá? Mas o que essa associação, essa instituição, essa empresa tem mapeado as deficiências que geralmente buscam essa vaga? E o que eu vou proporcionar? Como que eu vou trazer um cenário de acessibilidade física, acessibilidade para comunicar? Então, assim, um passo antes de colocar as vagas, pensa na estrutura que você está colocando. A preparação, qualificação das pessoas, falar sobre capacitismo, falar sobre como as pessoas do meio elas vão se preparar para receber um colega, para conversar sobre aquele assunto. Que é outra coisa que dificilmente
dificilmente é tratado, né? Para ter sensibilidade, sabe? Como que você vai receber? A gente O tem pensamento é sempre na ponta e ninguém quer passar pelo meio antes para preparar aquele terreno. E aí coloca, abri a vaga, pronto, já cumpri aqui o que eu tenho que fazer, que eles pedem que tem que ter cota, mas é isso? Isso não é trazer inclusão. A inclusão vai além, né? Vai no contato da pessoa com a pessoa mesmo. Então, eu acho muito importante que agora que isso está vindo com muita força, as pessoas pensarem na efetividade da inclusão. Não numa cota de vaga ou sei lá. Tá? E falando em inclusão, assim, antes da gente ir também, porque se me deixar falando aqui, eu sou capaz de fazer São Paulo, Doha, Xangai, sem acabar o assunto de aviação. Mas eu queria conhecer também um pouquinho, queria que tu falasse um pouco também do livro, né, que você participou das mulheres na aviação, voltada aí para as comissárias. A gente tem visto, obviamente, um crescimento, né, do interesse das mulheres na aviação, não só para atuação como comissária, mas também piloto, e isso tem sido mais divulgado. Eu queria que tu falasse um pouquinho desse trabalho, do envolvimento disso, do impacto que você enxerga. Nós tivemos, foi no ano passado, foi no ano retrasado que surgiu a ideia. Ela partiu de uma amiga grande, que eu também conheci na aviação, claro, né? E aí ela era de um outro setor, a visão era outra, né? E aí, só que por conta dessa associação que ela desenvolveu, até por conta de uma ocasião triste da vida dela, ela desenvolveu uma associação que se chama Abrapava, posso falar isso, não há problema, Associação de Parentes de Vítimas de Acidente Aéreo. E por conta dessa associação, ela conheceu, até um dia, né, a gente tive a oportunidade de apresentar, mas ela conheceu muitas mulheres que apoiaram e ajudaram em outras causas depois dessa. E ela falou, poxa, tem tantas mulheres interessantes que não só precisam de visibilidade, ela queria achar uma forma de dar voz para as pessoas, para as mulheres, para as falas, nesse momento que não só a indústria aeronáutica, mas todo o mundo está com equidade, falando sobre isso, como que ela poderia fazer e aproveitar esse momento. Então, ela teve a ideia de fazer esse livro, eram 30, mas são 27 coautoras, eu sou só uma delas, mas assim, de mulheres muito especiais, então de todos os setores. Então, nós temos ali representantes em cargos altos da agência, da ANAC, de empresas aéreas, de pessoas ligadas, mulheres ligadas à parte de gerenciamento de gestão de crise, de comunicação, pilotos de helicóptero, de resgate aeromédico, mecânica, engenheira, tem engenheira lá também, de fabricante, engenheira de fabricante de aeronave, tem, enfim, então tem até a minha professora de Libras, né, também está lá falando sobre acessibilidade, essa parte toda, inclusão. Então, assim, ela pegou vários cenários, colocou, imagina, 27 mulheres juntas, para cada uma falar um pouquinho, ainda deu um limite de páginas, essa foi a parte mais difícil, colocar ali, né, a vida, e para colocar o que cada uma na sua área trouxe, assim, os desafios, as conquistas, o porquê, o que tem para compartilhar com as pessoas, não só com outras mulheres, mas com jovens que estão entrando no cenário da aviação, com mulheres para motivar, para trazer mais, né, para a área, para a indústria. E o que a gente poderia fazer? Foi engraçado que na época que ela me chamou, eu falei, você está me chamando para ser minha amiga? Tudo bem, não tem problema, né? Fiquei assim com dúvida, será que ela quer? Porque eu sou muito criativa, né, que eu falei, então dei sugestão, falei um monte. Ela, você também vai ter um capítulo. E eu fiquei, será que ela
porque eu sou amiga e tal, mas eu falei assim, não, Bel, porque você tem muita coisa para trazer, independente, né? E aí eu falei, nossa, mas o que eu, como comissária, porque comissária é uma área, né? A aeromoça já começou assim, né? É que você é de mulher, praticamente você olha a mulher. Então, o que eu vou trazer de especial, de diferente para falar em um livro que está falando sobre desafios de mulheres? Aí eu vou falar, mas você é comissária, sua profissão já só tem mulher. Qual que é a dificuldade de uma mulher na profissão que tem mais mulher? Ficou aquela pergunta, né? E eu fiquei, nossa, então o meu capítulo vai ser o mais difícil. Porque quando você coloca piloto, engenheiro, e como que eu, sendo mulher, numa profissão que é de mulher, eu vou mostrar um diferencial? Sabe? Aí eu fiquei, agora veio um desafio grande. E aí eu trouxe elementos que eu coloco, né, de servir, que é a função da comissária. Então, eu trouxe o que eu fiz na minha vida, assim, né, que eu trago para as pessoas do servir, que aí ele acabou remetendo a todas as profissões, todos, né, toda a humanidade. Então, eu trouxe um pouco disso de propósito, de missão, propósito, de servir, a parte de você ter sensibilidade para o outro, acolhimento, a parte de inclusão, acho que toda a nossa conversa aqui, né, eu tentei colocar ali na página, e eu tive um retorno tão positivo, eu fiquei até assim surpresa, porque eu falei, nossa, as pessoas que buscaram, que leram o livro, até na pressa, depois eu vou te presentear. Obrigado. E aí... E também, no final, fala para onde é que o pessoal pode encontrar o livro. Aí chama Mulheres, o Céu Não É o Limite, porque não é, né? A gente sabe. e ele foi lançado em março do ano passado, 2024, e em março agora, desse ano, nós fechamos a venda da primeira edição toda. Então, assim, bacana. Acabou. Tem algumas unidades ali, eu só deixar guardado. Mas, assim, praticamente zerou. A gente está já programando a segunda edição. Bacana. Quando já sair, você já me fala pode que deixar. A gente já... E aí, com alguns ajustes, vamos ver, ainda tem umas, né? Não posso dar spoiler aqui. E tem um outro projeto também da associação que a gente já está começando aqui. Essa daí eu vou deixar para a dona do livro falar, mas também já tem outro projeto junto. Então, mas foi muito bom. Esse livro foi um divisor de águas, assim. Tem o nosso Instagram, @mulheres, o céu não é o limite, tudo junto. Então tem o Instagram do livro, aí lá tem de todas as autoras, tem sobre como o livro surgiu, quem são as participantes, as convidadas. Não é um Instagram com muita... Mas ali você já consegue ter uma visão geral do que veio. E o interessante é que esse livro ele foi o primeiro nesse sentido de mulheres na aviação, com histórias reais. Então, ele está sendo assim, está com protagonismo. E depois desse, a gente já viu que tem vindo vários outros. Então, não teve coisa melhor, né? Você estimular, incentivar que outras contassem as suas histórias também, relatassem. Então, tem vindo já mais aí alguns que a gente viu e a gente está super feliz de ter aí tá arrastando aí Que bacana. Bacana demais. A gente vai deixar na descrição do vídeo todos os detalhes dos Instagrams e tudo mais. Legal. Bel, obrigado. Obrigado por ter vindo, por ter compartilhado tantas histórias e contado um pouquinho da tua história, carreira, as curiosidades, a questão cultural. Foi super bacana o papo. E espero que a gente fale de novo em breve aí sobre os outros assuntos. Novo livro, né, o projeto com o vinho. Obrigado de verdade. Obrigada a você, é um prazer. Obrigada.